Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E hoje nós vamos falar sobre a questão econômica do Brasil de 1930 até 1964. Bom, como a gente viu, né, dentro aí dos nossos assuntos anteriores, a gente já tratou da questão política que envolveu o Brasil nesse período e a gente já sabe tudo o que ocorreu entre o primeiro golpe de Estado lá de Getúlio Vargas em 1930 até o início do golpe civil-militar lá de 1964. Mas nesse meio período não teve alterações significativas somente no mundo da política. Tá? Teve também muitas mudanças aí no campo da economia que inclusive geraram, né, todos esses conflitos políticos aí, como a gente viu. Mas enfim, até o começo de 1930, a economia brasileira ela girava toda em torno da agricultura de exportação, tá? Ou seja, tudo aqui era baseado no latifúndio, na monocultura, na hierarquização social que esse modelo econômico promovia, tá? E esse sistema, ele havia, primeiro, fortalecido muito a cultura oligárquica, tá? E segundo, fortalecido também a permanência dessa cultura oligárquica dentro da política, né, por um longo período de tempo, basicamente toda a Primeira República, tá? A partir da chegada de Getúlio Vargas ao poder, isso já em 1930, através da Revolução de 30, né, inicia-se um discurso completamente contrário a este modelo, tá? Bom, isso obviamente se agravou, né? Ou seja, esse discurso obviamente ganhou um impulso maior ainda, foi fortalecido, né? Nesse momento por conta da quebra da Bolsa de Valores de 1929 lá nos Estados Unidos, na qual acabou tendo como consequência a diminuição expressiva da exportação do café devido, né, à crise financeira e à proibição da importação dentro dos Estados Unidos. Tá? Isso gerou um enfraquecimento ali da cultura do latifúndio no Brasil, da cultura oligárquica, né, da economia oligárquica também, e fortaleceu o discurso de Getúlio Vargas de que o Brasil precisava de outros rumos econômicos aí. Bom, e esses novos rumos econômicos que Vargas pregava estava focado nas indústrias, estava focado na industrialização nacional. A proposta de Vargas, né, para meio que não abandonar, mas pelo menos começar a substituir a agricultura de exportação pela industrialização, era, primeiro, intensificar os investimentos na industrialização, promover uma agricultura diversificada para que o Brasil pudesse se tornar independente de outros países e também se ter um mercado interno competitivo dentro dessa produção agrícola. Com essa nova política e com esses novos investimentos muito pesados aí na industrialização, né, vai surgir uma nova elite, que é a chamada elite industrial do eixo Rio-São Paulo. Tá? E essa nova elite que vai se formar nesse eixo aí, sul-sudeste, Rio-São Paulo, ela vai ser muito importante para os novos rumos políticos que o Brasil vai tomar ali a partir da década de 30. Bom, dessa forma, enquanto o Sudeste se intensificava e se desenvolvia dentro desse processo aí industrial, o Nordeste, ao contrário, ele ia perdendo primeiro a sua força política e depois a sua força econômica, porque a industrialização não ocorreu da mesma forma no eixo Norte-Nordeste, que acabaram aí entrando em declínio político e também em declínio econômico. O Centro-Oeste e o Norte, na verdade, aí, estavam totalmente fora do radar político e econômico nesse momento. Tá? Não tinham nenhuma importância substancial dentro desse processo. Isso tudo levou a um forte movimento migratório para o Sudeste, que nesse momento tinha ali a grande elite industrial, todas as riquezas basicamente estavam concentradas ali nesse eixo. Tá? Bom, e essa migração ampliou muito o povoamento, tá, das cidades ali do eixo sul-sudeste, mas
ao mesmo tempo que ampliou o seu povoamento, ampliou também os problemas sociais, porque essas cidades não estavam preparadas para receber essa quantidade absurda aí de pessoas, de imigrantes em busca de melhores condições de vida. A partir de 1938, durante o Estado Novo de Vargas, né, ele tomou várias medidas para, primeiro, tornar a indústria o motor da economia no Brasil, mas também tentar, né, resolver essa questão dessa onda migratória, colocando ali cada um nos seus locais, né, novamente. Tá? De que forma? Tentando exercer uma força, né, um movimento econômico forte também nos outros eixos do Brasil. Bom, em 1938, já no Estado Novo, como eu falei, foi criado, por exemplo, o Conselho Nacional do Petróleo. Esse Conselho Nacional do Petróleo, obviamente, foi criado para quê? Para regulamentar a sua exploração. E regulamentando a sua exploração, ele iria dar força a todas as regiões que detinham ali o petróleo como um material exponencial para ser explorado. Em 1940 foi criada a Vale do Rio Doce para extrair e exportar os minérios no Brasil. Porém, e essa companhia também deveria servir, né, para aumentar a importância das outras regiões dentro do Brasil. Só que os minérios que foram encontrados, eles estavam nesse momento no eixo Rio-São Paulo, que fortaleceu ainda mais, né, esse eixo e deixou as outras regiões em disparidade econômica. Em 1941 veio a Companhia Siderúrgica Nacional, a CNS, feita até com o apoio dos Estados Unidos nesse momento, tá? E a Companhia Nacional, aí, a Companhia Siderúrgica Nacional, ela também foi fortificada em São Paulo, o que promoveu um avanço industrial e econômico muito grande, novamente em São Paulo, deixando os outros eixos aí completamente fora do contexto. Tá? Para tentar resolver esse problema, Vargas fomenta, né, ou impulsiona o que ele chamou de Marcha para o Nordeste, né, que foi o avanço em direção a essas regiões para encontrar novos materiais ali que pudessem ser explorados, como a seringa, né, a borracha, várias outras aí. Inclusive, ele acabou construindo e inaugurando uma nova capital de Goiás, né, que foi Goiânia, impulsionou, ajudou economicamente a fundamentar essa nova capital, mas também não promoveu aí um avanço dessas outras regiões. Pelo contrário, o Nordeste, né, o Centro-Oeste e o Norte vão continuar completamente estagnados aí economicamente e politicamente. Bom, a gente já sabe, acaba o governo de Vargas após a Segunda Guerra Mundial, tem todo aquele contexto, né? Começa novas políticas econômicas mais liberais, mais voltadas para o capitalismo, né? Até que chega aí Juscelino Kubitschek ao poder, tá? Bom, essas políticas iniciadas por Vargas, né, essas políticas de incentivo à industrialização, ela provocou mudanças muito importantes na situação econômica do Brasil. Tá? O Brasil passou por um período de prosperidade muito grande, né, onde riquezas foram criadas, foram, né, implementadas. Isso tudo foi muito importante para Juscelino Kubitschek. Por quê? Apesar dessas mudanças econômicas significativas, ainda não tinha havido no Brasil a tal da integração nacional, das integrações aí regionais. Várias regiões ainda contavam com essa disparidade econômica. Bom, houve obviamente uma melhoria de vida, né, de condição desses grandes setores urbanos aí do Brasil, mas, enfim, os eixos mais fortes continuaram aí beneficiados por esse processo de industrialização. Juscelino Kubitschek, então, tenta resolver essa questão, porque não era interessante que somente uma região ou duas se desenvolvesse, era necessário que esse desenvolvimento alcançasse o Brasil como um todo, e ele tenta resolver isso promovendo a tal da integração nacional, tá? E dando continuidade também ao processo de industrialização aí promovido desde a era Vargas. Bom, a proposta de Juscelino era estabelecer um pacto agrário industrial.
Dentro desse pacto, o plano dele, né, era promover um crescimento econômico, né, ao invés de um crescimento agrário, e ao mesmo tempo que o Brasil crescesse economicamente, ele desenvolveria também o Brasil de forma social, né, garantindo emprego, educação e várias outras questões. Ele chamou isso de Plano Nacional Desenvolvimentista. Tá? E para viabilizar essa tarefa dele aí, JK criou o famoso Plano de Metas, que era um programa de 30 objetivos estabelecidos previamente, que seriam cumpridos em 5 anos. Né? Daí vem a frase dele lá, desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Tá? Bom, várias medidas foram tomadas para que esse plano aí entrasse em vigor, tá? Como, por exemplo, tentar a todo custo atrair os investimentos estrangeiros, fazendo o quê? Concedendo terreno para a formação das indústrias, empresas, reduzindo os impostos para que essas empresas chegassem até aqui, permitindo que essas empresas enviassem os lucros para fora também. Tá? Muitos recursos do Estado também foram direcionados para o setor energético, para garantir a essas indústrias o pleno funcionamento, para as indústrias de base, para tentar fazer o Brasil competir com essas indústrias internacionais que chegavam, para os transportes que era necessário, para a educação e principalmente muitos recursos públicos foram transferidos para a construção da nova capital do Brasil, Brasília. Tá? Por quê? Brasília era o ápice da integração nacional na visão de Juscelino Kubitschek, porque ela ficaria no centro do Brasil e ela seria responsável por integrar politicamente todas as regiões do Brasil. E integrando politicamente, integraria também economicamente. Tá? Essa era a ideia de Juscelino Kubitschek. Porém, para isso, ele acabou gastando aí muito dinheiro para que essa meta fosse estabelecida, né? O que chegou aí na casa dos bilhões de dólares. Tá? Com tudo isso, nós podemos dizer que socialmente, né, o projeto de Juscelino Kubitschek acabou falindo, tá? E economicamente também. Por quê? Porque ele construiu a capital, conseguiu fomentar uma certa integração, tá? Mas os distanciamentos regionais não se resolveram. Tá? Pelo contrário, eles se aprofundaram ainda mais. Porque todo o parque industrial para desenvolver Brasília, para construir Brasília, foi feito onde? No eixo Rio-São Paulo, no eixo Sul-Sudeste. E deixou as outras regiões de fora do processo. As outras regiões contribuíram com o trabalho braçal para a construção de Brasília. Ou seja, não houve uma integração da forma que se imaginava haver. Além disso, né, houve um endividamento monstruoso do Brasil para a construção da nova capital, né, com os pedidos de empréstimo, né, com a corrupção toda que foi gerada por conta das obras, né, tudo isso. Então o Brasil não teve como pagar esses empréstimos, a dívida externa aumentou muito. Também a inflação, né, foi lá para cima, tá? E tudo isso aí caiu na mão do sucessor de JK, que foi o Jânio Quadros Vassourinha, né? Bom, e na tentativa de solucionar esse problema, tanto inflacionário quanto da dívida externa, Jânio adotou uma política de controle de gastos públicos, tá? Além dessas medidas, ele adotou outras medidas aí políticas que foram muito controversas também, mas no plano econômico ele vai, primeiro, controlar os gastos públicos, depois proibir a impressão de novas cédulas de dinheiro para tentar controlar a inflação, tá? E tentar salvar aí os débitos que o Brasil tinha. E só que essas medidas não deram certo, a inflação continuou subindo, a dívida externa continuou aumentando, nada deu certo, ele acabou renunciando ao cargo em 1961, com menos de um ano de mandato, e deixou na mão do vice-presidente na época, que era o João Goulart, ou Jango, um pepino também muito difícil de descascar. Tá? Bom, Jango, então, tenta resolver toda essa problemática econômica deixada ali por JK e Jânio Quadros, e toma algumas medidas, elabora algumas propostas econômicas muito importantes. Tá? Dentre elas, tinham duas que eram as principais metas de Jango, que eram as reformas de base e também a reforma agrária. Obviamente que as reformas de base
e também a reforma agrária iria incomodar muito as elites do Brasil, porque mexeria direto no cenário econômico e político das elites, tá? Dessa forma, Jango foi acusado aí de ser comunista, de tentar implementar o socialismo no Brasil e acabou desagradando todas as elites possíveis no Brasil nesse momento e permitiu, digamos assim, né, ou o fato acabou culminando, né, melhor dizendo, no golpe civil-militar de 1964. E aí a economia vai tomar um outro rumo muito diferente desse que veio até aqui, mas isso a gente vai ver numa próxima oportunidade. Beleza? A gente fica por aqui, espero que vocês gostem do vídeo, comentem, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, façam perguntas aí nos comentários, estarei sempre aqui disposto a responder cada um de vocês. Falou, galera, um grande abraço, até a próxima!